todas, que saudade de todos vocês. Graças a Deus estamos de volta depois de um longo período sem gravar vídeo. Nós estamos aqui mais uma vez para falar de Flamengo com vocês. Como todos já sabem, eu fiquei um período afastado aí por questões de saúde da minha irmã, na verdade. E aí, claro, a gente fica preocupada também com a nossa mãe, que já tem uma certa idade, mas graças a Deus já saiu do hospital, já está em casa, continua em recuperação, mas hoje está muito bem, então a gente já fica mais tranquilo para fazer aqui o que a gente gosta para vocês, que é falar de Flamengo, quer trocar uma ideia com vocês, trazer informações, fazer lives. Então, ao longo do final de semana e da semana, nós voltaremos com os nossos conteúdos aqui no canal. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que oraram, que intercederam pela minha irmã, que entenderam o período que nós ficamos sem fazer vídeo, que nos mandaram mensagem em nossas redes sociais. Eu quero agradecer muito a todos pelo carinho, ok? Quero pedir aqui, a gente vai falar muito, claro, sobre essa situação do Gabigol, vou dar a minha opinião sobre o assunto, mas antes eu queria pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, não esqueça de compartilhar e de deixar nos comentários a sua opinião. É de suma importância a sua opinião para nós aqui do Conexão, tá? Então não esqueça, compartilhe, inscreva-se e também comente aí a sua opinião na nossa rede social, no nosso canal. É muito importante a sua participação aqui. Vamos falar sobre o assunto? O título do vídeo é basicamente esse: de quem é a culpa em relação à ausência do Gabigol, a não apresentação do Gabigol. O que envolve isso? Quem é o culpado? O jogador? O clube? O que aconteceu? A gente vai falar um pouco sobre isso, vamos dar a nossa opinião e eu quero também ouvir a sua opinião. Vamos começar a nossa explanação. Então, o que aconteceu? O Gabigol teria que se apresentar ao Flamengo após o jogo da seleção brasileira. Segundo a CBF, o jogador teria um edema, na coxa direita e por isso comunicou o clube. O jogador diz que comunicou ao Flamengo e por isso não se apresentou como era devido, como deveria ter sido feito, digamos assim. O Flamengo diz que o jogador não comunicou e colocou uma nota em seu Twitter dizendo que esperava a apresentação do jogador. No meio desse bolo todo, fica aí a nossa opinião, a opinião da torcida, a chateação com o jogador, a chateação de alguns com o clube. E aí, quem tem razão nessa história? Gabigol? Flamengo? Vamos falar e vamos dar a nossa opinião sobre isso. Hoje ele se apresentou à seleção e treinou normalmente. O edema, que até então, quarta-feira, tirou da apresentação ao Flamengo, lembrando, o Tanuri e o clube contava com a sua reapresentação. Se ia jogar, já era outra história. Inclusive, o Flamengo relacionou para o jogo contra o Coritiba. Porém, o jogador não apareceu, se apresentou à seleção hoje e treinou normalmente. Qual é a minha opinião sobre isso tudo? Então, vou deixar a minha opinião aqui, espero que vocês deem a sua opinião. Discorda, concorda, você tem todo o direito de fazer isso. Então, para mim, tem uma história muito mal contada aí. E tem duas versões dessa história, como que tudo na vida tem duas versões. Eu vou dar a minha versão e vou dar a versão de um amigo que a gente estava conversando agora no WhatsApp, e falou também sobre isso. E algumas pessoas também têm comentado sobre essa situação. Para mim, só tem duas coisas. Ou o Gabigol queria se poupar para jogar a Copa América, pensando em uma possível negociação futura, uma exposição a mais jogando a Copa América, e não queria, por exemplo, se apresentar ao Flamengo, tendo em vista que o Flamengo poderia vetar até a tua ida à Copa América, tendo em vista a sua lesão, o seu edema, que poderia ser algo um pouco mais complicado. E aí isso pode ter feito com que o jogador recuasse, já que se o atleta fosse vetado, ele não jogaria a Copa América e aí ele não teria essa exposição que, pelo menos, a essa história toda dá a entender, é que ele realmente precisa de ir à Copa América. Pode ser isso? Pode. E com isso faltou com o clube, que é o seu pagador, o provedor do seu salário, e não se apresentou. O jogador
colocou sua versão dizendo que disse, né, à diretoria do clube, ou pelo menos ao departamento de futebol do clube. O clube disse que não. Então, primeira versão é essa. É a verdadeira? Só saberemos depois que ambos se posicionarem mais claramente. Nem o clube, nem o jogador se posicionou tão claramente sobre o assunto. Essa é a versão. A outra versão diz o seguinte: a comunicação do Flamengo falhou. Gabigol avisou o departamento de futebol e ao treinador que não iria se apresentar. E ambos aceitaram isso, né? Concordaram com a não apresentação dele. Porém, não comunicaram a comunicação do clube e isso gerou todos os problemas, inclusive o nome dele no Relacionados, né? A nota no Twitter dizendo que ele não teria se apresentado, e aí por isso esperava e aguardava ainda a sua apresentação. Então teria sido uma falta de comunicação interna entre departamento médico, comunicação do Flamengo e diretoria de futebol do clube. Quem é esse cara? É o senhor Marcos Braz, né? Juntamente com o técnico. Essas são as duas versões mais faladas por todos. Eu, sinceramente, não acredito muito na segunda versão. Embora isso realmente tenha, se tiver acontecido, é um absurdo. Isso é uma falta de profissionalismo absurdo. Se o jogador comunica, o clube decide, né, representado pela pessoa do gerente de futebol do clube, decide liberá-lo, isso precisa ser comunicado às outras esferas. Departamento médico, comunicação do clube, porque uma hora, quando for anunciado, vai ser anunciado o correto ou nem anunciado. Não tem necessidade. O jogador pediu uma dispensa, o clube autorizou, não tem mais o que se falar. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu todo esse furdunço que agora fica em xeque ou o jogador e o seu profissionalismo ou o clube e o seu profissionalismo. Essa é a realidade. Todos os dois lados, para mim, estão errados. Se aconteceu da forma da segunda versão, que o clube faltou comunicação entre partes do clube, está erradíssimo, é um absurdo. Se o jogador cometeu esse erro de simplesmente não se apresentar, achando que estava no direito de não se apresentar, porque queria se poupar para a seleção, achava que não deveria ir, na hora da apresentação o jogador estava em um restaurante em São Paulo, desculpa, não tem justificativa, está errado e tem que ser punido com multa. Nesse meio tempo todo, já começa o burburinho de que o jogador teria uma proposta do Liverpool. Aí fica a pergunta para vocês. Será que o jogador não está querendo jogar a Copa América justamente para se mostrar para o clube inglês ou para qualquer outro clube que esteja de olho no seu futebol? Ou será que a diretoria do Flamengo cometeu um gafe e não tem capacidade nem cara de pau de vir a público dizer que o erro foi do clube? Fica então essas minhas duas perguntas e espero muito que vocês comentem sobre isso, porque eu sinceramente estou muito chateado com a situação. Repito, independente de quem esteja errado, isso é um absurdo, seja por parte do jogador, seja por parte do Flamengo, isso não existe. Não podemos ter um amadorismo desse tamanho, seja do atleta ou seja da comunicação do clube, do diretor de futebol do clube. Isso não faz sentido. E o que é pior, o silêncio da diretoria do clube, do Marcos Braz, que não se comunica para dar uma posição, soa mais grave ainda. Do mesmo jeito que o silêncio do jogador soa mais grave ainda também. Lembrando que o Flamengo já puniu o Léo Pereira por atraso, né, por não vir ao treino, já puniu o Michael também justamente por uma questão parecida. E aí, o Gabigol é um grande jogador, tem o seu nome na história, né, é importante pra caramba no time, mas se errou, tem que ser punido. E por que não se fala sobre isso? Tudo isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. A começar pelo jogo contra o Palmeiras, que uma gastroenterite tirou ele do jogo. Um jogador que até então não deixa de jogar nenhum jogo pelo Flamengo. Se botar ele no banco ele se irrita, mas justamente no jogo
que antecessor, né, ao jogo da seleção, ele não jogou contra o Palmeiras. Então essa história está muito embaraçada. Espero eu que a diretoria venha a público e a gente tire todas essas nossas dúvidas que estão na cabeça da torcida, na nossa cabeça, na cabeça da imprensa e de todo mundo, afinal, que ainda não entendeu o que aconteceu em relação à situação do Gabigol. Valeu, galera? Fiquem com Deus aí. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado a todos mais uma vez pelo carinho comigo, com a minha irmã, com a minha família. E saudações rubro-negras, até a próxima. Fui!